Há um cansaço que o corpo não entende, um peso que o travesseiro não alivia. É o tipo de exaustão que não se mede por horas de sono, mas por lágrimas silenciosas, pensamentos que não cessam e corações que não encontram repouso. É o cansaço da alma, aquele que nasce quando tentamos ser fortes o tempo todo, quando o mundo exige mais do que temos para dar e quando o silêncio da madrugada se torna mais barulhento do que qualquer grito. Talvez você acorde todos os dias com o corpo presente, mas por dentro algo continua cansado, como se a paz tivesse tirado férias e esquecido de voltar. Há dias em que acordamos respirando, mas sem realmente viver. O despertador toca, o sol nasce, o mundo se move, mas algo em nós parece travado no mesmo ponto. O medo, a culpa, o desânimo. E mesmo cercados de pessoas, parece que ninguém enxerga o que se passa aqui dentro. Porque esse tipo de cansaço não deixa olheiras, ele deixa vazios. Não tira o fôlego, mas tira o sentido. E é nesse lugar onde as palavras faltam e as forças acabam que o Senhor começa a agir. Ele não entra quando tudo está perfeito, ele se manifesta quando tudo parece se perder. Porque o descanso verdadeiro não é encontrado quando o problema termina, e sim quando decidimos parar de lutar sozinhos. A alma cansada não precisa de conselhos, precisa de colo. E é isso que Deus oferece. Ele não chega com pressa, não impõe silêncio com força, mas traz uma paz que sussurra dentro do caos. Uma paz que não depende das circunstâncias, mas da confiança. Porque descansar em Deus não é desistir. É escolher acreditar mesmo quando o chão parece ceder. É deitar a cabeça sobre a rocha, sabendo que o deserto não é o fim, é apenas o caminho onde Ele nos ensina a depender. Quantas vezes você já fingiu estar bem só para continuar? Quantas vezes engoliu o choro, sorriu por fora e se despedaçou por dentro? Deus te viu em cada uma dessas vezes. Ele estava ali quando ninguém mais percebeu, quando o cansaço pesava e as orações eram apenas suspiros. E é nesse exato ponto que Ele quer te encontrar hoje. Não para te cobrar mais força, mas para te ensinar o poder de descansar nos braços dele. Porque o descanso que o mundo promete é passageiro. Mas o descanso que o Senhor oferece é cura para dentro. Imagine por um instante se Deus te dissesse agora: Filho, você não precisa mais tentar controlar tudo. Apenas confie. Essa frase simples tem poder para aliviar o coração mais cansado. Porque quando você entende que o controle não é seu, o peso começa a cair dos ombros. Você percebe que não precisa entender tudo, apenas permanecer. O descanso não está em parar, está em confiar. Não é o fim da tempestade que traz paz, é saber que mesmo com o vento forte, Jesus continua dentro do barco. Hoje o Espírito Santo te convida a parar por um instante e respirar. Deixe que o coração desacelere, que a mente se acalme, que o medo se dissolva na presença de quem nunca te deixou. O descanso que você procura não está em um lugar, está em uma pessoa, o Senhor. Ele é o abrigo que não muda com o tempo, o refúgio que não se abala com a dor. O mesmo Deus que criou o universo é o mesmo que sussurra agora ao seu coração: eu cuido de você. Essa é a voz que o mundo tenta silenciar, mas é a única capaz de restaurar sua alma. O caos não vai desaparecer de uma hora para outra, mas dentro dele você pode encontrar o equilíbrio que vem de Deus. Porque o descanso verdadeiro não é ausência de problemas, é presença de fé. A calma não nasce quando tudo está resolvido, mas quando tudo está entregue. E é aí que a alma cansada encontra cura. No silêncio que Deus transforma em refúgio, na pausa que Ele preenche com propósito, no cansaço que Ele converte em confiança. É nesse descanso, invisível, mas real, que o coração volta a pulsar com esperança. Agora que a alma começa a se acalmar, surge a pergunta que abre o caminho para o próximo passo. O que tem te impedido de descansar? Talvez o maior inimigo do repouso não seja o cansaço, mas a autossuficiência. E é sobre isso que o Espírito quer te falar a seguir. Há um tipo de fardo que não se vê, mas que pesa mais do que qualquer carga.
É o fardo de quem acredita que precisa dar conta de tudo sozinho. A autossuficiência se disfarça de força, mas por dentro ela destrói em silêncio. É aquela voz que diz: eu preciso resolver, eu preciso sustentar, eu preciso controlar. E quando percebemos, estamos carregando um mundo inteiro nas costas, tentando ser firmes, estáveis, fortes, enquanto o coração desaba em silêncio. Essa é a raiz de boa parte do cansaço espiritual. O esforço constante de viver, como se Deus fosse apenas uma última opção, e não o primeiro refúgio. O ser humano foi criado para depender. Desde o Éden, Deus ensinou que descanso não é fraqueza, é confiança. Mas nós crescemos ouvindo o oposto. Aprendemos que parar é perder tempo, que depender é sinal de fraqueza e que ser forte é nunca precisar de ajuda. Então passamos a esconder o cansaço, a maquiar a dor e a continuar correndo mesmo quando o corpo e a alma pedem pausa. A autossuficiência promete liberdade, mas entrega prisão. Ela nos faz acreditar que estamos no controle, quando na verdade estamos cada vez mais presos ao medo de falhar. O maior engano da autossuficiência é pensar que Deus só age quando não temos mais forças. A verdade é que Ele sempre quis ser parte do caminho, não apenas o socorro no fim. Ele não espera você desabar para te carregar. Ele caminha ao seu lado o tempo todo, mas o barulho da autossuficiência impede que você ouça a voz dele. Porque Deus fala baixo e o orgulho fala alto. E quando o coração está cheio de "eu posso", não sobra espaço para o Deus faz. Por isso, muitos vivem exaustos, não porque trabalham demais, mas porque confiam de menos. Quantas vezes você tentou resolver algo sozinho e, quando tudo deu errado, lembrou-se de orar? É nesse ponto que o Espírito Santo quer tocar hoje. Ele não te acusa por tentar ser forte. Ele te convida a descansar. Mateus 11:28 continua ecoando como um chamado vivo. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Observe o detalhe. Jesus não promete tirar todos os pesos, mas aliviar o coração. O descanso não é a ausência de lutas, é a presença de alívio. Ele não te chama para fugir da realidade, mas para enfrentá-la com outro tipo de força, a que vem de confiar. O descanso da alma começa quando admitimos que não somos suficientes, quando reconhecemos que a nossa sabedoria tem limites e que as mãos de Deus são mais seguras do que as nossas. É nesse momento que o coração encontra leveza. Porque enquanto tentamos carregar tudo, Ele espera para carregar conosco. Deus não se impressiona com o seu desempenho. Ele se importa com a sua entrega. E quando você para de tentar provar que é capaz, começa a viver o milagre da dependência. A fé não é uma escada de conquista, é um abrigo para quem se rende. Há pessoas que vivem cansadas não pelo que fazem, mas pelo que tentam controlar. O futuro, os resultados, as opiniões, os medos. Mas descanso é soltar o que nunca esteve em nossas mãos. É reconhecer que o Deus que sustenta o universo também sustenta o seu coração. Quando você confia, o peso muda de lugar. O que antes esmagava agora é suportado pela graça. O que antes gerava angústia agora é conduzido pela fé. A paz começa quando o eu preciso dá lugar ao Deus está cuidando. A autossuficiência é tentar ser o próprio Deus. É querer prever o amanhã, corrigir o passado, controlar o que não se pode. E é por isso que ela cansa. O verdadeiro descanso exige rendição. Exige humildade para dizer: Senhor, eu não sei, mas confio que Tu sabes. Eu não posso, mas creio que Tu podes. E quando essa entrega acontece, algo muda dentro. O peso não desaparece, mas o coração aprende a respirar. A mente, antes cheia de pensamentos acelerados, encontra silêncio. E o medo, antes dominador, se curva diante da fé. Talvez hoje o seu maior desafio seja soltar. Soltar o que dói, o que você não entende, o que não consegue mudar. Deus não quer que você carregue tudo. Ele quer que você caminhe com Ele. E há uma diferença enorme entre andar sozinho
e andar acompanhado. Quando você caminha com Deus, o peso é o mesmo, mas o impacto é outro. Ele não promete uma estrada sem pedras, mas promete ser o descanso no meio da jornada. E para mostrar que esse descanso é real e possível, a Bíblia nos dá um exemplo poderoso. Um homem de fé, corajoso, mas profundamente cansado. Um profeta que, mesmo depois de vencer, sentiu vontade de desistir. Seu nome é Elias, e é a história dele que vai nos revelar o que acontece quando o cansaço se transforma em encontro com Deus. Elias era um homem de fé, um profeta usado por Deus para realizar milagres e enfrentar reis. Ele orou e o fogo desceu do céu. Orou de novo e a chuva voltou sobre a terra. Sua fé parecia inabalável. Mas mesmo os mais fortes enfrentam dias em que o coração desaba. Depois de uma grande vitória, Elias foi tomado por um cansaço tão profundo que desejou não existir mais. Fugiu para o deserto, deitou-se debaixo de um zimbro e pediu a Deus que tirasse sua vida. Aquele que tinha visto o poder do céu agora estava esgotado por dentro. E é justamente aí que o Senhor mostra o que significa o verdadeiro descanso. Elias não estava apenas cansado fisicamente, ele estava esgotado emocionalmente, espiritualmente, mentalmente. A pressão, o medo, a solidão, tudo o esmagava. Ele havia dado tudo de si, mas parecia não ter mais nada para oferecer. E é nesse ponto que muitos se encontram hoje, exaustos não por falta de fé, mas por tentarem ser fortes demais. Elias representa todos que continuam servindo, ajudando, cuidando, orando, mas que, no silêncio do coração, sentem que não aguentam mais. O profeta do monte agora é o homem do deserto, e é nesse contraste que Deus revela sua ternura. Deus não repreende Elias. Ele não o chama de fraco, não exige que se levante imediatamente. Pelo contrário, ele envia um anjo que o toca, que o desperta com cuidado e que lhe diz: levanta-te e come, porque o caminho te será demasiado longo. Não há julgamento nesse toque. Há consolo, há cuidado, há amor. Antes de dar direção, Deus oferece sustento. Antes de pedir algo, ele alimenta. O anjo não traz uma mensagem de cobrança, mas um gesto de restauração. É assim que o Senhor trata os corações cansados, com ternura e paciência, não com pressa e exigência. Esse momento revela algo profundo. O descanso divino não é ausência de luta, é a presença de cuidado no meio dela. Deus não tirou Elias do deserto de imediato, mas o fortaleceu dentro dele. Às vezes, o milagre não está em sair do vale, mas em permanecer de pé enquanto Deus o atravessa conosco. O pão e a água que o anjo ofereceu a Elias não eram apenas alimento físico, eram símbolo da graça que sustenta quando as forças acabam. O mesmo Deus que alimentou Elias no deserto é o que hoje alimenta a sua fé, mesmo quando você sente que não tem mais energia para acreditar. O deserto é o cenário onde o orgulho morre e a dependência renasce. Elias aprendeu que o poder não está em fazer, mas em ouvir. Ele precisava se esvaziar do ruído, do medo e da culpa, para perceber que Deus ainda estava lá. E quando finalmente parou de fugir e entrou na caverna, Deus falou com ele. Não no vento, nem no terremoto, nem no fogo, mas em um sussurro suave. A voz do descanso não grita, ela acalma. Deus não se manifesta no espetáculo, mas na quietude. O verdadeiro encontro com o Senhor acontece quando o coração se aquieta o suficiente para ouvir a voz que diz: eu ainda estou contigo. Esse relato de Elias não é apenas uma história antiga, é um retrato da alma moderna. Vivemos cercados por barulho, pressa, cobranças e expectativas. E quanto mais tentamos dar conta, mais o cansaço cresce. Mas o mesmo Deus que encontrou Elias debaixo do zimbro ainda encontra pessoas cansadas hoje. Ele continua enviando o anjo, às vezes em forma de palavra, às vezes em forma de alguém que cuida, às vezes em um momento inesperado de paz no meio do caos. Esse toque divino ainda desperta corações que estavam adormecidos pelo desespero. Talvez hoje o seu zimbro seja o lugar onde você está tentando se esconder. Talvez você também tenha dito: já basta, Senhor. Mas Deus te responde com amor:
ainda não acabou. Ele ainda tem pão para te alimentar, água para te renovar e uma nova caminhada para te preparar. O mesmo profeta que quis desistir foi restaurado e continuou a cumprir o propósito que o Senhor tinha para ele. Elias não morreu no deserto, ele se reencontrou com Deus nele. E é exatamente isso que o Espírito quer fazer na sua vida, transformar o lugar do cansaço no ponto de recomeço. O descanso que Elias encontrou não veio de um milagre imediato, mas de um toque constante. E é isso que Deus quer te mostrar. Ele não quer apenas aliviar o seu peso por um momento. Ele quer te ensinar a descansar nele todos os dias, porque quem aprende a depender de Deus nunca mais caminha sozinho. Quem aprende a ouvir sua voz nas pausas nunca mais teme o silêncio. O mesmo Deus que alimentou Elias está agora te chamando a se levantar e seguir, porque ainda há caminho pela frente. E enquanto a voz de Deus ecoa no deserto, o coração começa a entender. Descansar é confiar. E é nessa confiança que nasce a próxima etapa dessa jornada, o momento de oração, onde a entrega transforma o peso em paz. Senhor, hoje me coloco diante de Ti com o coração cansado, mas com a alma disposta a descansar nos Teus braços. Eu reconheço que tentei carregar pesos que nunca foram meus, tentei controlar o que estava nas Tuas mãos e me perdi no meio das minhas próprias forças. Hoje eu paro. Hoje eu solto, porque já entendi que descansar não é desistir, é confiar. E confiar em Ti é o ato mais poderoso de fé que posso viver. Toma, Senhor, tudo o que me inquieta, leva o que me afasta da Tua paz. Eu entrego os meus medos, os meus planos, os meus resultados e até as minhas incertezas, porque sei que tudo o que está entregue a Ti se transforma em vitória. Pai, eu Te agradeço porque mesmo quando o meu coração se cala, o Teu amor fala por mim. Quando as minhas forças acabam, o Teu Espírito me sustenta. Quando o medo quer me dominar, a Tua presença me acalma. Eu não preciso entender o que o Senhor está fazendo, apenas preciso confiar que é bom. Ensina-me a descansar no Teu tempo, mesmo quando ele não combina com o meu. Ensina-me a esperar com fé e não com ansiedade. Ensina-me a silenciar o barulho de dentro para que eu possa ouvir o Teu sussurro de paz. Hoje eu decido descansar em Ti. Mesmo que as circunstâncias não mudem, eu escolho confiar no Teu propósito. Mesmo que o vento ainda sopre forte, eu sei que Tu estás no barco comigo. Mesmo que o caminho pareça longo, eu sei que Tu serás o meu sustento. Porque quando o coração descansa em Ti, o fardo se torna leve e o peso deixa de doer. Tira de mim a necessidade de controlar, o medo de perder, a pressa de resolver. Coloca em mim a serenidade de quem confia, a mansidão de quem entende que o Senhor nunca perde o controle. Senhor, toca agora em cada área que me rouba o sono. Acalma a tempestade das preocupações. Envolve a minha mente com Tua presença. Renova o meu corpo cansado. Restaura o meu espírito abatido. Que cada respiração seja um lembrete de que o Senhor está comigo, de que a Tua graça é suficiente e de que a Tua fidelidade nunca falha. Eu descanso porque Tu és fiel. Eu descanso porque Tu és constante. Eu descanso porque, mesmo quando tudo muda, o Teu amor permanece o mesmo. E se o Teu amor permanece, eu posso confiar. Tu me ensinas que o descanso não está no fim da luta, mas no meio dela. Que a paz não é ausência de guerra, mas presença de confiança. Que o descanso verdadeiro é fruto da entrega. Por isso, hoje eu Te entrego os meus pensamentos, os meus planos, as minhas palavras e até os meus silêncios. Toma conta de tudo, Senhor. A minha vida não é mais um fardo, é um altar onde o Teu nome é exaltado. Que cada preocupação se transforme em oração e que cada oração se torne um lembrete de que o Teu cuidado é maior do que qualquer dor. Pai, eu oro por todos que estão ouvindo esta mensagem e que também se sentem cansados. Que a Tua presença alcance cada coração aflito, cada mente ansiosa, cada alma sobrecarregada. Que agora, neste instante, o Teu Espírito traga leveza, esperança e descanso. Que cada pessoa sinta o Teu abraço invisível, mas real. Que elas saibam que não estão sozinhas,
que tu ainda és o Deus que acalma o mar e que traz paz ao coração. Que esta oração seja um refúgio, um abrigo seguro, um lembrete de que a tua presença é tudo o que precisamos para seguir. Senhor, eu declaro, o descanso da minha alma está em ti. A minha esperança está em ti. A minha vida está em tuas mãos. E se o Senhor cuida até dos pássaros do céu e das flores do campo, o que me faz pensar que não cuidarias de mim? Eu te entrego tudo, e ao te entregar, encontro descanso. A minha fé é o travesseiro onde a minha alma repousa. O teu amor é o abrigo onde o meu coração se renova, e é por isso que eu posso dizer, ainda que eu ande pelo vale mais escuro, eu não temerei, porque tu estás comigo. Agora, Senhor, ensina-me a descansar todos os dias, não apenas quando estou cansado, mas também quando estou em paz. Ensina-me a permanecer em ti mesmo quando tudo parece bem, porque o verdadeiro descanso não é um evento, é um estilo de vida na tua presença. Que a minha confiança não dependa das circunstâncias, mas do teu caráter. Que o meu descanso não venha do que eu entendo, mas do que eu creio. Porque confiar em ti é o descanso mais profundo que existe. E hoje eu descanso, porque tu estás aqui. Hoje eu declaro que o meu coração encontra descanso em Deus. Eu não preciso entender tudo, eu apenas confio. Eu descanso porque o Senhor está no controle de cada detalhe da minha vida. Eu descanso porque sei que nada foge do teu olhar. Eu descanso porque, mesmo quando tudo parece incerto, tu permaneces o mesmo. A minha fé não se apoia nas circunstâncias, mas na tua fidelidade. E essa certeza me traz paz. Eu declaro que a ansiedade não governa mais a minha mente. Os pensamentos que antes me tiravam o sono, agora se rendem à tua presença. Eu descanso porque o Senhor é a minha rocha firme, o meu refúgio seguro, o meu abrigo em tempos de aflição. O que antes me assustava agora me ensina a confiar. O que antes me paralisava agora me aproxima de ti. O que antes eu via como peso, agora eu vejo como oportunidade para depender mais do teu amor. Eu creio que o descanso não é ausência de dor, mas presença de propósito. Mesmo quando o caminho é longo, o teu sustento não falta. Mesmo quando o deserto parece não ter fim, o teu maná continua descendo. Eu descanso porque a tua provisão é diária. Eu descanso porque o teu cuidado é constante. Eu descanso porque o teu amor é suficiente. A minha alma não vive mais cansada, porque encontrou repouso nas tuas promessas. Eu declaro que hoje o medo não tem mais voz sobre mim. Eu não vivo guiado pela preocupação, mas pela confiança. O que me sustentava era o medo. Agora é a fé. O que me movia era a urgência. Agora é a esperança. Eu descanso porque sei que o tempo de Deus é perfeito e que nada acontece fora da sua vontade. O tempo que eu achava perdido é o mesmo tempo que o Senhor está usando para me preparar. Eu descanso porque o Senhor luta por mim. Enquanto eu durmo, o teu cuidado continua ativo. Enquanto eu espero, o teu plano continua em movimento. Nada está parado nas tuas mãos. Eu descanso porque a minha parte é confiar, não controlar. Eu descanso porque o meu papel é obedecer, não entender. Eu descanso porque o meu coração pertence a ti, e um coração entregue está protegido de todo o peso desnecessário. Eu declaro que o meu interior será um lugar de paz, mesmo quando o exterior for tempestade. Que o meu coração permanecerá sereno, mesmo quando o mundo perder o rumo. Que a minha alma encontrará sossego em cada promessa que o Senhor já cumpriu, e confiança nas que ainda estão por vir. Eu descanso porque a fé não depende do que eu vejo, depende de quem eu conheço. E eu conheço o meu Deus, fiel, presente, constante, amoroso, imutável. Eu descanso porque o Senhor já foi antes de mim. Cada passo que eu dou, o Senhor já preparou. Cada dor que enfrento, o Senhor já transformou em aprendizado. Cada lágrima que derramei, o Senhor já recolheu. Nada é em vão quando é vivido com fé. Eu descanso porque sei que mesmo o que parece perda, nas tuas mãos se torna ganho. Mesmo o que parece silêncio, nas tuas mãos se torna resposta. Mesmo o que parece demora, nas tuas mãos se torna cuidado.
Eu declaro que hoje a paz governa os meus pensamentos. A calma dirige as minhas decisões. A fé ilumina o meu caminho. A esperança sustenta os meus passos. O teu Espírito me guia, me consola e me fortalece. Eu descanso porque sei que o Senhor está presente, e onde a tua presença está, não há espaço para medo. O descanso que eu vivo agora não é resultado do que eu conquistei, é fruto do que eu entreguei. Eu descanso porque tu estás aqui, Senhor. Tu estás em mim, tu estás à frente, tu estás em tudo. E quando o teu nome é o centro, o caos perde força. Eu descanso porque nada pode resistir à tua paz. Eu descanso porque nada pode abalar quem está firmado em ti. Eu descanso porque sei que, em meio à inconstância do mundo, tu permaneces o mesmo. E enquanto eu descanso, o Senhor trabalha. Enquanto eu confio, o Senhor move. Enquanto eu me calo, o Senhor fala. Enquanto eu descanso, o milagre acontece. Porque a fé não acelera o tempo, ela sustenta o coração até que o tempo de Deus se cumpra. Hoje eu declaro: o meu descanso é a minha fé. A minha fé é o meu descanso. E ambos estão firmados no teu amor. Agora, enquanto a alma encontra essa paz, o Espírito convida para o último passo desta caminhada. O silêncio que cura, o instante em que o coração entende que descansar é permanecer na presença de quem nunca nos deixa. Há um momento em que as palavras cessam e o coração começa a ouvir. É o instante em que o mundo desacelera e o barulho se dissolve. É o silêncio que não fere, mas cura. O silêncio onde Deus fala sem som, onde a alma compreende sem explicações. É nesse espaço entre um suspiro e outro que o Espírito Santo toca o mais profundo do ser e restaura o que ninguém via. Quando o corpo descansa e a mente se entrega, o coração finalmente entende que o verdadeiro descanso não está em fugir da vida, mas em habitá-la com fé. Deus nunca pediu que você fosse perfeito, apenas presente. Ele quer te encontrar exatamente onde você está, no meio da rotina, das preocupações, das noites sem sono. Ele não espera você resolver tudo para se aproximar. Ele se aproxima para te ajudar a resolver. É por isso que o descanso é um ato de coragem. É escolher parar quando o mundo manda correr. É decidir confiar quando a lógica manda temer. É permitir que a presença de Deus ocupe os espaços que antes estavam cheios de pressa e culpa. E quando isso acontece, algo muda por dentro. O coração se torna leve. O olhar volta a brilhar. A fé respira de novo. O descanso que Deus oferece não é um prêmio para quem trabalha demais. É um presente para quem confia. Não se conquista por esforço, se recebe por rendição. É um descanso que não depende de circunstâncias externas, mas de um relacionamento interno com o Criador. É o tipo de paz que não se explica, apenas se sente. É a calma que vem quando o medo se cala, o sossego que chega quando a alma solta o controle, o alívio que nasce quando o espírito entende que Deus continua no comando de tudo. Hoje o Senhor te convida a viver nesse descanso, a não apenas orar por Ele, mas habitar nele, a transformar a fé em morada e a confiança em abrigo. Acordar todas as manhãs, sabendo que nada que aconteça durante o dia é maior do que o Deus que te guarda. Porque o descanso não está no fim da caminhada, ele está no modo como você caminha. É a diferença entre andar com peso e andar com propósito. Entre viver preocupado e viver em paz. Entre suportar o tempo e aproveitar o tempo com Deus. Talvez você esteja cercado de ruídos, vozes que cobram, expectativas que pressionam, pensamentos que insistem em tirar o foco, mas o Espírito sussurra mais baixo do que tudo isso, e é nesse sussurro que o descanso nasce. Quando ele fala, o coração se aquieta. Quando ele toca, o medo se desfaz. Quando ele entra, a alma encontra morada. Esse é o silêncio que cura, não o silêncio vazio, mas o silêncio cheio da presença de Deus. O silêncio onde ele recolhe lágrimas, reordena caminhos e restaura forças. O silêncio onde a paz não é promessa, é realidade. Deus quer que você leve esse descanso para o seu dia, que ele te acompanhe quando o despertador tocar,
quando o trânsito estiver lento, quando as tarefas parecerem demais. Que Ele esteja presente nos momentos bons e também nos difíceis. Porque o descanso não é algo que você procura quando tudo acaba, é algo que você carrega enquanto vive. É a lembrança constante de que o fardo é leve quando o coração está em Cristo. E que mesmo quando o mundo grita, o coração pode permanecer em silêncio. Não o silêncio da desistência, mas o silêncio da confiança. Enquanto o sol nasce e o dia começa, deixe essa verdade guiar os seus passos. Deus continua no controle. Não importa o tamanho da tempestade, a força do vento ou a altura da onda, Ele ainda acalma mares e corações. E se hoje você decidir descansar nele, tudo o que parecia pesado se tornará leve, tudo o que parecia confuso se tornará claro, e tudo o que parecia perdido se tornará propósito. Porque o descanso não é o fim da jornada, é o início de uma nova forma de caminhar. Então respire fundo, sinta o peso se dissolvendo, a mente desacelerando, a alma sendo abraçada. Deus está aqui. O mesmo Deus que cuidou de Elias no deserto, que acalmou o mar em meio à tempestade, que alimentou multidões com pouco, está agora ao seu lado. E ele sussurra: descansa, eu estou contigo. Se esta oração falou com o seu coração, compartilhe com alguém que precisa lembrar que Deus ainda acalma corações cansados. Porque quando uma alma descansa no Senhor, o mundo volta a ter cor, o tempo volta a ter sentido e o coração volta a ter paz. Hoje, o descanso te encontra, e nele, a presença de Deus te renova por completo.